Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui iniciando mais uma nova semana, agora semana número 2 do nosso PET, volume número 4. Então vamos aí dar início, aos nossos estudos, pessoal, da nossa semana número 2 do PET, volume 4. Eixo temático: mutações no mundo natural. O tema tópico dessa semana, pessoal: a relação sociedade e natureza em questão, dinâmica terrestre. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana, pessoal: explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera. E os conteúdos relacionados aí que vocês terão os estudos desta semana, pessoal: a formação e composição da atmosfera. E a interdisciplinaridade desses estudos será, pessoal, o trabalho com a habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, de número 3, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos, sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Então teremos aí bastante conteúdo aí que vocês vão estar adquirindo habilidades de uma interdisciplinaridade muito ampla aí, pessoal, que está aplicada na BNCC, na área aqui de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O tema dessa semana será elementos e fatores climáticos. Duração 1h40, ou seja, vocês terão 2 horas aula para que vocês tenham aí aquela carga horária exigida e no final do ano seja um ano letivo positivo, turma. Elementos climáticos. Os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, com a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Aqui já nos definiu, pessoal, quais seriam esses principais elementos climáticos: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Temos esses 3 elementos climáticos básicos que nos formam aí o nosso clima das regiões pelo mundo no nosso dia a dia. Temperatura, medida em graus Celsius, registra o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. O calor pode ser definido como a energia em trânsito, ou seja, transferência de energia térmica de um corpo ou ambiente para outro. Pessoal, então temos aí
a questão sobre a temperatura, onde essa medida é em graus Celsius e ela registra o calor da atmosfera de um lugar, cuja então essa variação depende de sua localização, ou seja, questões de longitude ou latitude e também de questão de relevo também, né? Todas essas questões vão estar influenciando aí na nossa temperatura. Na natureza, essa transferência ocorre de maneira espontânea de um ambiente mais quente para outro mais frio. Então essa transferência da energia do calor, ela pode ser de forma espontânea, na sua maioria das vezes. Então é quando a gente tem a transferência desse calor quase sempre de um ambiente quente para o outro ambiente frio. E assim também de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então essa seria a transferência do calor, pessoal. A temperatura pode ser medida pelo termômetro. Então a gente tem aí, principalmente nos dias de hoje, a gente tem visto muita utilização do termômetro para a medida da temperatura dos nossos corpos, né? Por conta aí desse momento de pandemia, determinados ambientes e locais que a gente vai tá entrando em alguma atividade aí, a gente precisa medir a temperatura para saber um controle de segurança aí por causa da pandemia, pessoal. E também aqui foi citado que na nossa região a gente tem a temperatura em graus Celsius, mas por exemplo lá nos Estados Unidos a gente tem lá a medida de temperatura deles é em Fahrenheit e a gente tem também uma temperatura, outra medida de temperatura que é a Kelvin, né? Vocês devem tá estudando aí em química. Umidade está relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante e pode ser expressa em valores absolutos ou relativos. Então a gente tem a questão da umidade, que é uma quantidade, que é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, pessoal. Então ela pode ser uma medida aí de valores absolutos ou relativos. A umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas de vapor de água. E a umidade relativa do ar é obtida através da relação entre a umidade absoluta, a quantidade de vapor de água do ar, e o ponto de saturação, a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter. Então a gente tem essas duas medidas aí para a gente estar quantificando a umidade do ar, a umidade absoluta e a umidade relativa, igual a gente acabou de estar comentando aqui. Turma, em determinado local e momento, ela é expressa em porcentagem. Geralmente, então, a gente vê mesmo as medidas aí até nos jornais sobre a umidade em 6%, 10%, 30%, 40%. Geralmente essas são as medidas de umidade do ar da nossa atmosfera. Quando na atmosfera a umidade atinge o ponto de saturação, ela libera água e que cai sobre o solo em forma de chuva, neve ou granizo. Então, para vocês estarem, para estar complementando e vocês estarem entendendo melhor sobre também essa questão do ponto de saturação da umidade, pessoal, seria quando a gente estaria lá as nuvens, né, a ponto de dar a chuva. Então, quando a gente tem aí essa questão da saturação da umidade, é quando ela está nos proporcionando a chuva, né, pessoal? Tão sempre bem-vinda em nossas vidas. Também em forma de neve ou granizo, dependendo aí de outros fatores climáticos, né, pessoal? Igual a gente comentou, a pressão atmosférica, a temperatura e que a gente acabou de comentar,
a umidade, também vão definir essas questões de chuva, neve ou granizo. A quantidade de chuva que ocorre ao longo de determinado período em um local é medida de pluviômetro. Essa medida é dada em milímetros. Então a gente tem aí o pluviômetro, pessoal, que é um medidor aí da quantidade de chuva, né? Então, de acordo que esse pluviômetro é um vidro, né, redondinho, à medida que a chuva vai aumentando, aí você tem a medida em milímetros da quantidade de chuva por minutos ou por horas naquele local. Pressão atmosférica é a força provocada pelo peso do ar sobre a superfície, cujo valor é expresso em milibares. Outro termo mais químico aí para que vocês possam estar aprendendo também, pessoal. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas. Então a gente tem em regiões de temperaturas mais baixas, a gente tem uma maior porcentagem aí de moléculas aí, vamos dizer assim, mais de ar concentradas, e por isso a pressão atmosférica é maior. Então, em regiões de temperatura mais baixas, devido à maior concentração de moléculas de ar, a gente tem então uma pressão atmosférica maior, turma. No entanto, em regiões mais elevadas, de menor temperatura, também a menor concentração de molécula de ar, que é no caso então o ar mais rarefeito, e neste caso teremos aí menor será a pressão, por conta de regiões mais elevadas, né? Então aí um outro fator que determina, mesmo em regiões de temperaturas baixas, onde a gente tem um ar mais rarefeito, menor concentração de moléculas de ar, uma menor pressão por conta dessas regiões estarem em locais mais altos. Fatores climáticos. Os principais outros fatores aí que a gente tem climáticos, pessoal, são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massa de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo. Então aqui um pouquinho de cada um desses principais fatores climáticos, pessoal. A latitude, que está intrinsecamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Então aqui está querendo falar que a latitude está muito ligada, né? Intrinsecamente ligada, pessoal. Quer nos dizer essa palavra um pouco difícil de soletrar e nova para vocês aí aprender. Intrinsecamente seria que está muito ligada, né? Muito envolvida as diferenças da radiação solar sobre a Terra, né? A capacidade que os raios solares, né, vão chegando aqui em determinadas altitudes do planeta. As zonas climáticas e as zonas climáticas aí que formando então essas zonas climáticas ao longo do nosso planeta Terra. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, que a gente tem então aqui no nosso planeta Terra, a linha do Equador, né? Temos aí as baixas latitudes. Então, quanto mais próximo aqui da linha do Equador, pessoal, que seria a latitude zero, estão mais baixas a latitude. Então, aqui vai
saindo aqui, né, da linha do Equador e vai aumentando a latitude, vai se aproximando e ela vai ficando mais baixa, né, mais próxima. Então 0, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, pessoal. Mas as temperaturas tendem a aumentar, igual a gente acabou de comentar. Por outro lado, à medida que nós direcionamos rumos às zonas polares, né, as zonas mais extremas do nosso planeta, menores tendem a ser as temperaturas. Então, quanto maior a latitude em relação ao posicionamento geográfico no planeta, linha do Equador, latitude 0, e vai aumentando à medida que você vai se distanciando da linha do Equador. Então vão tendo maiores altitudes, maiores latitudes, né? Então altitudes mais altas, menores serão as temperaturas, porque a radiação solar fica menor nessas regiões. Altitude. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor. Então, igual a gente já até comentou, em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor. Além do fato de a irradiação também ser mais diminuída. Então, os raios solares, né, pessoal? Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menores as temperaturas, e quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas. E é isso mesmo, né, pessoal? Quanto mais alto a gente está, regiões mais altas, mais frio a gente vai tendo aquela sensação. E quanto mais próximo do mar, das praias, mais calor e mais temperaturas altas a gente tem essa sensação. Maritimidade e continentalidade são termos que designam respectivamente a proximidade de um local do mar ou a sua posição em uma região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima, igual a gente acabou até de comentar em relação ao nível do mar. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, diferença entre a maior e a menor temperatura ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas, que mantêm menor amplitude térmica devido ao calor liberado pelo oceano. Então a gente tem essas amplitude térmica, seja em regiões próximas às praias, né? E seja em regiões próximas, continentais. As continentais aí a gente tem uma maior amplitude térmica, onde a gente tem uma diferença da mínima da máxima no mesmo dia maior, e regiões mais litorâneas aí das praias, uma menor amplitude em relação à mínima, à máxima, por conta do calor liberado dos oceanos. Massas de ar designam as porções de ar que se deslocam no planeta, influenciando diretamente no clima da região. Então, quando a gente vê nos jornais sobre relação que eles costumam nos falar, quando eles vão falar lá sobre as temperaturas, né? A gente escuta muito sobre esse termo, né, massas de ar. Então, nos refere sobre o deslocamento aí do ar no planeta. O movimento sempre acontece das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão e determinam assim a dinâmica geral da circulação atmosférica e as formações dos diferentes tipos climáticos. Então, essa dinâmica aí climática vem muito por conta da relação entre a circulação da onde a gente tem das regiões de alta pressão e de baixa pressão, interferindo bastante aí na questão climática do planeta. Elas podem ser continentais, marítimas, quentes e frias, dependendo do seu local de atuação e das temperaturas. Então as massas já estão também intrinsecamente ligadas aí, turma, em todas esses outros elementos climáticos. Assim, as massas de ar quente
se formam em regiões tropicais e equatoriais, enquanto as massas frias nas regiões polares, nas regiões polares. Então, pessoal, a gente tem aí as massas de ar quente nas regiões tropicais e as massas de ar frias nas regiões polares. Além dessa classificação básica, a latitude influencia diretamente as massas de ar, que são classificadas em equatorial, tropical, ártica e antártica, e também a polar. Então a latitude também ligada, vamos inverter, como a gente tinha dito, a massas de ar está intrinsecamente ligada em todos os elementos aí climáticos. As massas de ar fria e úmida, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro entre duas massas diferentes forma as frentes de ar, que a gente também escuta bastante aí nos telejornais. Vegetação interfere no clima de várias formas diferentes. Então temos aí a nossa vegetação interferindo no nosso clima de várias formas diferentes, pessoal. As principais delas são a contenção ou absorção dos raios solares, minimizando seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Então a gente tem também a vegetação tendo um papel muito importante em relação ao nosso clima, sendo na absorção da umidade e também na proteção contra a radiação dos raios solares. Correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Então as correntes marítimas influenciam bastante também o clima, pessoal, muito diretamente, para a gente ser mais preciso. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que dispersa para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar de outras localidades que passam a sofrer alterações em seus climas. Então as massas de ar, as correntes marítimas quentes e também as correntes marítimas mais frias, determinam aí também se o clima vai ser mais frio ou mais quente nas regiões aonde as correntes marítimas aí atuam. E o relevo influencia o clima de acordo com a sua altitude, né, pessoal? Quanto mais alto o relevo em relação ao nível do mar, mais fria será a região, como a gente já até comentou. Outra maneira em que o relevo influencia no clima é quando as regiões mais altas impedem a passagem de massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas, como é o caso do Planalto da Borborema no Nordeste brasileiro. Então a gente tem ali a questão do relevo atuando de uma forma diferente, não só na altitude, mas em relação ao clima dessa região aí, por conta do Planalto da Borborema, que impede que as massas de ar se concentram mais nessa região do Nordeste ali, né? E que com isso seja uma região então aí mais seca ou até desértica. Além de todos esses fatores que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem acaba se tornando um dos agentes mais intensos de transformação do clima. Então também nós, seres humanos, estamos aí de certa forma relacionados em relação à transformação do nosso clima. Ele pode ser responsável tanto por fenômenos climáticos mais localizados, no caso aí as ilhas de calor, formando nas regiões mais urbanizadas, né, onde tem muitos prédios, muitos impedimentos de circulação de massa de ar, e ele torna aqueles locais mais quentes, e também inversão térmica, entre outros, né? Então essas inversões de lugares mais frios e quentes por conta também das ações do homem.
quanto por processos mais amplos e diversificados, que aí também pode estar entrando na questão do aquecimento global, que nós como seres humanos estamos aí interferindo nas mudanças climáticas, e diversos ainda fatores que o homem possa estar ligado e interferindo aí nessas transformações climáticas. Pessoal, um assunto bastante amplo que a gente acaba de comentar aqui sobre a semana 2, que é as questões climáticas. Para que vocês saibam mais aí, assistam esse vídeo aqui sobre os elementos climáticos que foi nos orientado. Desculpem até aqui as falhas do professor. Espero ter contribuído aí para que vocês entendam melhor o conteúdo dessa semana. Nos encontramos daqui a pouquinho para que a gente possa aí comentar sobre as videoaulas aí, na próxima videoaula aí, sobre as atividades desta semana número 2. Até daqui a pouco, turma. Um abraço a todos e tchau, tchau.